Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando a homilética 1 e hoje vamos concluir a homilética 1 com a lição de número 10, aonde vamos abordar a comunicação do sermão. Homilética é a arte de preparar o sermão e de comunicar. E nessa lição, aprenderemos que não basta apenas elaborar tecnicamente um bom sermão. Os elementos formais e funcionais do sermão não são suficientes para o sucesso na entrega de um sermão. A sua comunicação exige muito mais do que uma boa preparação. É a comunicação através da apresentação pessoal do pregador. De certa forma, o pregador é o sermão expresso através do corpo, o que inclui, além dos traços de personalidade e de espiritualidade do pregador, a expressão do rosto, a postura, a gesticulação. O pregador é um canal de comunicação e para que a mensagem seja canalizada e tenha livre acesso ao ouvinte, é necessário que o pregador tenha a sua apresentação pessoal em ordem. Para tal, ele deve cultivar bons hábitos relacionados com a maneira de falar, de vestir e de se manter no púlpito. A esta fase do sermão poderíamos chamar de a fala do corpo ou o sermão corporis. Uma má apresentação pessoal diante de um auditório reflete muito mal na pregação. Estudaremos também a maneira da expressão dos pensamentos do pregador no sermão, ou seja, o estilo que envolve o pregador e a sua pregação. Nessa lição, nós vamos abordar 5 textos. O primeiro, falaremos do estilo do pregador. No segundo, as qualidades do estilo do pregador. No terceiro, a comunicação física do pregador. No quarto, a importância da voz para o pregador. E no quinto, a dinâmica da comunicação do pregador. Vamos ao texto 1. O estilo do pregador. A palavra estilo tem sua origem no latim de stilus, e refere-se a um instrumento em forma de haste pontiaguda que servia para escrever sobre tábuas revestidas de cera. Era um estilete, um ponteiro de escrever. Os romanos usavam estiletes para escrever leis e ordenanças imperiais. Da forma de escrever como estilos dos romanos, a palavra estilo tornou um significado figurado que tem a ver com a forma de escrever e de falar. Pode-se conhecer um escritor pela maneira particular de escrever e de apresentar seus pensamentos num livro. Pregadores se destacam, entre outros aspectos, pela forma de falar. A isto chamamos de estilo do pregador ou ainda estilo do escritor, caso é uma literatura. Que é então o estilo de um pregador ou de uma pregação? É a maneira de expressão dos pensamentos escritos ou falados num sermão. Todo pregador tem características próprias e deve preservá-las e melhorá-las para que seja sempre original e autêntico. Deus usa as pessoas com as suas próprias características pessoais. Deus não usa robôs, mas homens com personalidade firme e marcante. Sua palavra deve fluir e ser canalizada em nosso ser. Deus não quer que percamos nossa individualidade, como também não pode operar numa pessoa individualista, a qual anula a vontade de Deus e distorce a sua palavra. Deus quer que sejamos canais da sua palavra. O pregador pode aperfeiçoar seu estilo, isso é, sua maneira de pregar, através do uso e do estudo da homilética e da experiência ministerial. O estilo adotado.
Já dissemos que a maneira de se expressar de um pregador demonstra seu estilo, isso é, sua forma de falar num auditório. É comum aos pregadores iniciantes adotarem o estilo dos pregadores que eles admiram, mas é um erro não desenvolverem seus próprios estilos. Quando convivemos com uma pessoa que exerce liderança sobre nós e a admiramos, sem que façamos esforço algum, seus gestos, seu modo de ser e de falar nos influencia até que amadureçamos e então seguiremos e desenvolveremos nosso próprio estilo. Isso nem sempre significa uma imitação proposital, mas devemos sim ter o cuidado em desenvolver nosso próprio modo de falar e gesticular, para que Deus nos use através de nossas características próprias e individuais. Toda a preparação do sermão, envolvendo as técnicas de sua elaboração, só terá valor se o pregador souber aplicá-lo em seu estilo de pregar. O sermão, ainda que as técnicas de homilética sejam as mesmas para todos os pregadores, a forma de elaborá-las difere. Cada pregador apresenta seus pensamentos num esboço de sermão e os prega com seu próprio modo de falar, isto é, com seu próprio estilo. A preocupação demasiada com a oratória e a retórica desviam às vezes o objetivo da pregação, que é alcançar a mente e o coração dos ouvintes. O estilo do pregador não deve ofuscar a simplicidade e a seriedade do evangelho. O estilo, ainda que educado e de boas maneiras, deve ser, sim, natural. O estilo deve se vestir de humildade, sem perder a elegância, para transmitir as verdades divinas. Permita que seu estilo seja absorvido pelo Espírito Santo, e então sua mensagem produzirá efeitos poderosos. Essa absorção pelo Espírito não anulará sua personalidade, mas a diminuirá para produzir frutos reais para o reino de Deus. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e para errado. 10.1. A palavra estilo tornou um significado figurado que tem a ver com a forma de escrever e de falar. Certo. Toda preparação de sermão envolvendo as técnicas de sua elaboração só tem valor se aplicado ao estilo do pregador. Certo. Texto 2. Falemos das qualidades de estilo do pregador. Já vimos o que significa estilo e a sua importância no ministério da pregação. Agora abordaremos as qualidades indispensáveis de estilo que devem ser cultivadas pelos pregadores. O pregador deve cumprir pelo menos 4 princípios fundamentais para melhorar seu estilo de pregação e, assim, valorizar o importante trabalho de um pregador da palavra de Deus. Esses princípios são a pureza, a energia, a autoridade e a imaginação. Vejamos a seguir cada um deles. Primeiro, pureza. Essa qualidade tem a ver com a disciplina quanto ao modo de expressar as verdades divinas. É a qualidade que se preocupa com a linguagem e a forma gramatical. Aquelas regras gramaticais que nos ensinam a ter cuidado com a concordância verbal, a colocação dos gêneros masculino e feminino, dos pronomes e outros elementos gramaticais. Essa pureza, estamos falando da pureza na arte de se expressar a língua corretamente. O pregador deve disciplinar sua linguagem para que sua pregação não seja maculada por expressões grotescas, incorretas. Não é preciso ser professor de língua portuguesa para falar corretamente o português,
mas todo pregador tem por obrigação falar com correta clareza e evitar vícios de linguagem como né, e repetir palavras durante o sermão, não é que vai tirar a pureza. Segundo, energia. Essa qualidade que vitaliza o pensamento é a força ou vigor dado a uma expressão. Energia tem a ver com a veemência verbal pregada ou empregada no sermão. Um pregador que se expressa de forma teórica e monótono vai cansar o seu auditório. Um sermão mecânico muito retórico anula o vigor da mensagem. O pregador deve lembrar que falar com veemência não significa falar com gritaria, como muitos confundem poder com gritos, ou com gestos desordenados no púlpito. Antes, significa colocar toda a força de sua convicção na apresentação do sermão. É claro que a energia ou veemência difere de um pregador para outro, e isso é facilmente entendido quando se trata de ministrar a palavra de Deus. Acima da qualidade natural e da energia, sob o ponto de vista espiritual, pode ser compreendido a energia como também a unção espiritual. Essa unção é aquela energia espiritual que ela é produzida pelo Espírito Santo e comunicada na apresentação da mensagem. A unção não se adquire nos livros, nem nos cursos, nem na arte de falar. A unção provém do alto e é a ação do Espírito Santo. A unção avigora os pensamentos apresentados e é algo que é obtido em comunhão com o Senhor Jesus através da oração. Vamos ao terceiro ponto, a autoridade. A autoridade aqui representa a firmeza com que a palavra de Deus é pregada. Relaciona-se também com a personalidade. Uma personalidade fraca gera uma pregação fraca e sem autoridade. A força da fé do pregador, baseado nos conhecimentos da palavra de Deus, confere-lhe autoridade espiritual na entrega da mensagem. Uma pregação sem autoridade é uma pregação sem convicção. Como poderei convencer meus ouvintes e induzi-los à fé em Deus se a minha pregação não convence a mim mesmo? Autoridade na pregação não significa dureza na forma de falar. Ela tem relação com a segurança e com o domínio do pregador sobre o assunto que está pregando. Outro sim, a autoridade do pregador reside também na submissão à autoridade de Jesus. E a autoridade de um pregador também depende do fato de ele fazer o que ele prega. Na pregação não pode ser faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Se ele vai pregar um assunto, que ele seja o primeiro a fazer. E um exemplo, por exemplo, ninguém pode pregar de dízimo se ele mesmo não é dizimista. A autoridade dele está errada. Ninguém pode pregar sobre amar a esposa, não é, como Cristo amou a igreja, se ele não ama a sua esposa. A autoridade dele está caída aí. Então a autoridade é fazer primeiro e viver aquilo que se prega e pregar aquilo que se vive. Vamos à imaginação. Essa qualidade é, antes de tudo, uma qualidade da mente. O pregador deve aprender a usar as vias imaginativas de sua mente para enriquecer seus sermões na apresentação das coisas que ele vê e ouve. A imaginação é válida, desde que não crie coisas fictícias que se chocam com a realidade. A base da imaginação é a linguagem figurada. E Jesus foi o mestre por excelência no uso desse recurso. Por isso, ao exercitarmos a imaginação, evitemos a extravagância ou aquilo que é irreal. Temos um exemplo no Antigo Testamento. Para mostrar o pecado do rei Davi, o profeta Natã não pregou-lhe diretamente um sermão contra o adultério,
mas contou-lhe uma parábola retratando a situação do rei, segundo Samuel, capítulo 12, verso 1 a 7. Vamos aos exercícios desse texto 2, com associa colunar de acordo com a B. Coluna A, 10.3. Qualidade que tem a ver com a disciplina quanto ao modo de expressar as verdades divinas. Essa qualidade tem a ver com a pureza, letra C. Qualidade que vitaliza o pensamento e a força, o vigor, dada uma expressão, letra A, energia. 10.5, a firmeza com que a palavra de Deus é pregada, letra D, autoridade. 10.6, é uma qualidade da mente, o pregador usa a imaginação para enriquecer seus sermões na apresentação do que vê e ouve. Isso aqui é imaginação, letra B. Vamos ao texto 3, a comunicação física do pregador. O sermão pregado não é somente aquele constante numa folha de papel, denominado de esboço. Há uma outra forma de expressar um sermão que é através do corpo. 3 são os aspectos do corpo que ajudam na comunicação da mensagem. A expressão facial, a postura e a voz do pregador. Vamos abordar cada uma delas. A expressão facial. O artista de teatro preocupa-se muito com a imagem do seu rosto e, para tal, maquia-se para esconder possíveis falhas físicas. O pregador é muito mais do que um artista teatral, pois a beleza que ele procura refletir não se encontra nos cosméticos, mas sim na sua alma. O reflexo de sua alegria interior deve projetar livremente na expressão do seu rosto quando está pregando a palavra de Deus. Esta beleza interior que é refletida na expressão do rosto, pois um coração alegre formoseia o rosto, é alcançada também através da meditação da palavra de Deus e da oração diária. Em especial, momentos de se colocar diante do povo para anunciar a mensagem divina, o pregador deve apresentar um rosto agradável às pessoas, não aquela cara carrancuda, não é? É errada a ideia de que um pregador, para mostrar a seriedade da mensagem que está pregando, precisa fechar-se e deixar de sorrir. A expressão do rosto pode ser conhecida através dos olhos, que são como janelas pelas quais se pode conhecer, às vezes, o interior da pessoa. Os olhos possuem um poder muito grande na expressão facial. Uma pessoa é conhecida principalmente pelos olhos. Por isso, o pregador deve aprender a usar os olhos. Às vezes, falam mais alto e claro que muitas palavras. Quanto à fixação dos olhos durante a ministração, o pregador não deve fechá-los enquanto prega, nem tampouco fixá-los por cima ou para baixo, como se tivesse medo do seu auditório. Os olhos devem acompanhar a palavra que se vai dizer. Deve acompanhar também a atenção dos seus ouvintes. Saber olhar com os olhos santos é penetrar na alma do ouvinte e depositar nela a palavra de Deus. Certas expressões faciais também devem ser corrigidas, pois desviam muito a atenção do ouvinte, que passa a preocupar-se mais com seus adêmanes do que com a pregação entre si. Nem por isso um pregador que apresente defeitos nesse sentido irá deixar de pregar, mas se puder corrigi-los, deve fazê-lo imediatamente. A postura. O pregador não é uma máquina de falar, operado por controle remoto. Boa postura é a maneira elegante e educada do pregador de se conduzir no púlpito. Maneira essa que é natural e livre de maus hábitos. É possível que o auditório esqueça uma pregação muito bonita, mas que lembre dos gestos deselegantes e indisciplinados de um pregador portador de maus hábitos.
A postura do pregador tem a ver com o seu corpo, braços e pernas, e também com a sua roupa, ou seja, a sua apresentação física em geral. Falemos de cada uma delas. O corpo. Todos os movimentos do corpo devem ser coerentes, conscientes e sem extravagância. Braços e pernas. O pregador deve usar seus braços e pernas não como um lutador de boxe ou de judô, ou ainda dessa luta, né? Taekwondo ou karatê, assim por diante, por jiu-jitsu, que é a luta dos brasileiros, mas deve usar as mãos nos quadris, evitar a mão nos quadris, ou nos bolsos, são gestos deselegantes. A posição das mãos deve ser coerente e de acordo com o momento da mensagem. Não precisa cada palavra movimentar muito as mãos. Há certos gestos de mão que são importantes para um pregador. São gestos nascidos das gírias populares. Não deixemos de ser pregadores espirituais apenas porque aprendemos a disciplinar nossos gestos. A roupa. Os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam se apresentar de qualquer maneira no tabernáculo ou diante do povo. As roupas deviam estar limpas e o corpo lavado. Assim, a falsa humildade que o pregador deve comparecer de qualquer maneira diante do povo é abominável e inaceitável diante de Deus. O pregador deve dignificar seu ministério usando roupas decentes, sem extravagâncias e, acima de tudo, limpas e bem passadas a ferro. Uma gravata mal colocada e fora do lugar, sapatos sujos, unhas descuidadas, cabelos despenteados, depõem contra o pregador. A roupa pode ser modesta, mas nem por isso será deselegante. Vamos ao terceiro ponto, a voz. Este é o principal veículo de comunicação do pregador. Sem ela, é impossível a pregação falada. Por isso, o pregador deve treinar o uso correto da voz para uma melhor comunicação. A voz é um instrumento delicado que exige todo cuidado da parte do pregador. É o som ou conjunto de sons produzido pela vibração das pregas vocais. Se um pregador tiver rouco, fica diferente a mensagem. E por isso ele deve evitar gritar muito para que no final da mensagem esteja sem voz, não é? Exercício. Assinale com X a alternativa correta. Os aspectos do corpo que ajudam na comunicação da mensagem são todas: a expressão facial, a postura do pregador, a voz do pregador. Todas estão corretas. 10.8. A expressão facial do pregador emana todas, novamente, da beleza interior, através da meditação da palavra, uma vida de oração. Todas. 10.9. É de real importância a postura do pregador, a qual tem a ver com todas corretas. O corpo, os braços, a perna, a roupa. 10.10. Constitui o principal veículo de comunicação do pregador. Letra B, sua voz. Texto 4. A importância da voz para o pregador. No texto anterior, estudamos que a voz é indispensável ao sucesso da pregação. Agora veremos a sua importância na comunicação da palavra de Deus pelo pregador. Primeiro, a produção da voz. Para produzirmos som através da voz, vários órgãos do nosso corpo trabalham conjuntamente para viabilizar esse processo. São eles o aparelho respiratório, a laringite, as pregas vocais, que são conhecidas também como cordas vocais, os ressonadores, com a cavidade nasal, a cavidade craniana,
a cavidade torácica dos peitos, a cavidade bucal e a faringe. Os articuladores, línguas, lábios, palato duro, céu da boca, palato mole, dentes e mandíbula, tudo contribui para a produção de voz. A produção do som acontece quando o ar, ao ser expirado, passa pelas pregas vocais, fazendo-as vibrar. Como vemos, não cantamos ou falamos pela garganta, como muitos pensam, e sim com todo o conjunto de órgãos que se interligam. A esse conjunto de órgãos chamamos de aparelho fonador ou fonético. E há 3 sons de voz, os quais são conhecidos como voz da cabeça, voz de peito e voz natural. A voz da cabeça é aquela que emite os sons agudos. A voz do peito é a voz grave, volumosa. A voz natural é aquela que está entre o registro agudo e o registro grave. Defeitos e correção da voz. Os defeitos de uma voz podem ser várias origens. Podem ser naturais, provenientes de algum defeito nas vias nasais ou nas vias respiratórias. Você vai notar quando você está gripado ou com o nariz entupido ou ouvido, fica mais difícil de comunicar. Esses tipos de defeitos, conforme o caso, podem ser corrigidos também através de um tratamento específico. Vejamos seguir os tipos mais comuns de pregador, segundo as suas características relacionadas à expressão da voz. Primeiro, o resmungador. É aquele que fala com os lábios quase que fechados. Sua voz é pastosa e as palavras não são inteligíveis, por falar entre dentes e muito baixo. Então ele se torna quase que resmungando o que está falando. O gritador é aquele que não sabe usar o volume da sua voz. Ele é o oposto do resmungador. Sua voz é estridente, cansa o auditório. Ele grita demais. Terceiro, controlador. Esse tipo de pregador usa a voz de uma forma viciosa. Sua voz desce todo o tempo, como numa canção. Imaginemos um pregador cuja pregação parece mais um cântico desafinado do que uma pregação. Monótono. Ele tem a voz emitida numa só tonalidade. É um tipo que cansa qualquer auditório, porque ele é monótono, ele repete a voz, é o tipo de voz que coloca todo mundo para dormir. O pigarrador, normalmente é o pregador pigarrador, sofre de algum tique nervoso ou defeito em órgãos do aparelho fonador. Cada vez que fala, ele procura limpar a garganta, como se estiver com alguma irritação ou pigarro. Cuidado com a voz, cuidado com esses tipos. Vamos a qualidades da voz. De pessoa para pessoa, o timbre, a altura, o volume da voz variam. Para que possa fazer bom uso da sua própria voz, o pregador deve procurar aperfeiçoá-la através de meios corretos. 4 regras devem ser observadas pelos pregadores para uma melhor qualidade de voz. Primeiro, a correção. Para que a voz seja emitida com nitidez, o pregador deve cuidar da articulação das palavras, a fim de que essas sejam proferidas com clareza e possam ser ouvidas sem dificuldade. O pregador deve ouvir a sua própria voz e emiti-la com cuidado. Deve corrigir aqueles vícios de linguagem que engole o S ou S's e não pronunciam as sílabas corretamente. Segundo,
Fluidez significa que a voz deve fluir de dentro do pregador naturalmente, sem muito esforço. Consiste em falar sem se cansar. Boa fluidez na voz equivale a saber usar a respiração e o volume e a altura de voz. Modulação. A pregação não deve ser cantada, mas modulada, para que o auditório não se canse e você saia da monotonia. Essa modulação deve ser a forma de o pregador regular a emissão de sua voz para não gerar a fadiga e a monotonia do auditório. Você deve saber dar volume à voz quando uma frase ou pensamento de sua pregação o exigir, e deve, às vezes, diminuir a voz quando quiser chamar um pouco mais atenção ou forçá-los a ouvi-los. Expressão tem a ver com a forma de realçar uma verdade importante de seu sermão. É usar a voz em termos de volume e tonalidade, de maneira que o ouvinte seja comovido. A voz é a ferramenta do pregador. As pregas vocais são sua identidade, seu registro pessoal. No uso mais intenso da voz, há uma considerável dispêndio de energia. Por isso, devemos considerar as seguintes recomendações. Primeiro, beber água em temperatura normal para manter as pregas vocais hidratadas e em boa condição de vibração. Evite tomar água gelada, porque isso pode causar dano às suas cordas e pregas vocais, que estão quentes ao transmitir e usar a voz, e uma água gelada pode causar danos. Segundo, se necessário, se alimentar próximo do momento das atividades vocais, dar preferência a alimentos leves e de fácil digestão. A maçã, por exemplo, possui propriedades adstringentes que auxiliam na limpeza da boca e da faringe, favorecendo uma voz com melhor ressonância. Terceiro, evite usar roupas apertadas, principalmente nas regiões do abdômen ou da cintura, do peito e do pescoço, pois isso pode dificultar a respiração. Evitar também choques bruscos de temperaturas e bebidas geladas, já mencionamos isso. Vamos a outra. Evitar cochichar, pois o auditório do que pensamos no ato de cochichar, submetemos nossas pregas vocais a um grande esforço, provocando um desgaste muitas vezes maior do que se conversarmos normalmente. Outra recomendação, não use pastilhas, sprays, anestésicos sem orientação médica, pois para cada caso existe uma medicação específica. Não gritar, não pigarrear, não falar durante muito tempo sem lubrificar as pregas vocais. Todas essas são recomendações para manter uma boa voz. Marque C para certo e E para errado. 10-11. Há 3 registros de sons da voz, os quais são conhecidos como voz de cabeça, voz do peito e voz natural. Certo? 10-12. As qualidades da voz variam, entre outras regras, a voz deve ser observada para uma melhor qualidade, emitindo com nitidez, usando de modo a fazê-la fluir de dentro para fora. Certo? Vamos ao último texto dessa lição, texto 5, a dinâmica da comunicação do pregador. Estudaremos vários aspectos da comunicação dentro da homilética, o formal, o funcional e o dinâmico, dados à pregação. Na teoria da comunicação, aprendemos seus 3 aspectos mais importantes: o emissor, que nesse caso é o pregador, o receptor, que é o ouvinte, e o canal de comunicação que funciona da seguinte forma, não é?
O canal é a voz. O emissor é quem transmite a mensagem, no nosso caso, o pregador. O receptor é quem recebe a mensagem, no caso, o ouvinte. O canal é a via pela qual se transmite a mensagem. E podemos comparar essa teoria com o pregador e o auditório. Ao pregador podemos chamar de emissor, ao auditório de receptor, e o canal por meio do qual se produz e recebe a mensagem, nesse caso, a voz. Para que haja uma comunicação perfeita e sem interrupções, é preciso que o emissor e o canal estejam desimpedidos, isso é, livre de ruídos e outros inconvenientes que possam impedir que a mensagem seja ouvida com perfeição. Tratemos cada uma delas. Primeiro, o emissor. Quais seriam os ruídos que parte do emissor? Pregador. Vários ruídos poderiam ser analisados. Se o pregador emissor estiver com sua vida cheia de problemas, de perturbações materiais e espirituais, não poderá transmitir uma mensagem autêntica. Segundo, o canal. Se o canal estiver com dificuldade na transmissão, esse pode ter as vias de comunicação interceptadas por ondas estranhas. Esse canal, representado pela voz, pode estar prejudicado também pelas condições ambientais, aparelhos de som e etc. Quantas são as pregações que não alcançam o povo por dificuldades de local e do som? Receptor, em relação ao receptor, que é o povo, o ouvinte, sempre também haverá problemas. Por isso é importante que o pregador em sua mensagem esteja preparado em condições de transmissão. Como se pode comunicar uma mensagem sem interrupções? A fonte da mensagem é Deus. Precisamos estar em ligação constante com Ele e receber dele a mensagem para transmitir às pessoas. Olha o gráfico de desenho aí, Deus com o emissor e depois o emissor para os ouvintes, o povo. O pregador recebe de Deus para transmitir de Deus. O eu do pregador deve estar saturado de Deus. Os ruídos do seu eu e do canal devem aqui estar em uso, desaparecerão se ele estiver repleto de Deus. Dessa forma, o canal está livre para transmitir a mensagem de Deus às pessoas e ao povo. O povo é um conjunto de indivíduos, cada qual com seu eu, imerso em problemas. O povo individual e coletivo pode receber a mensagem de Deus e ser envolvido por sua graça, porque o pregador transmite uma mensagem pura e livre de ruídos. Esta é uma noção dinâmica da comunicação do pregador, que é operada pela ação do Espírito Santo. Atos, capítulo 1, verso 8, Romanos 1, 16. Vamos aos exercícios, 10, 13. Na teoria da comunicação, são esses aspectos mais importantes. Aqui é todas. O emissor, o receptor, o canal. Todas estão corretas. 10, 14. Ao pregador podemos chamar de B, emissor. A mensagem a ser proferida pelo pregador, ele recebe da parte, letra C, de Deus. Vamos à revisão da lição. Associa a coluna A de acordo com a coluna B. Nome dado à maneira de expressão dos pensamentos escritos ou falados, aqui é a letra D, estilo. 10, 17, corresponde respectivamente à veemência verbal empregada no sermão, ao domínio e segurança do pregador sobre o assunto que está falando. Aqui tem a ver com a energia e autoridade. 10, 18, aspectos do corpo que ajudam na comunicação da mensagem. Letra A, expressão facial, postura e voz.
10, 19, órgãos de fonação que ajudam na produção da voz do pregador, nariz, boca, garganta e pulmões. E 10, 20, apesar de importantes na teoria da comunicação, esses mesmos aspectos são vistos com a dinâmica da comunicação do pregador. Aqui tem a ver com emissor, canal e receptor. Muito bem, com isso nós concluímos mais uma lição, e não só uma lição, mais um curso de homilética. O aluno, o bom das aulas gravadas é que você pode assistir várias vezes e até você assimilar bem o que foi ensinado. Vamos agora à revisão do teste 5 de homilética, que engloba a lição 9 e 10. Vamos lá, primeira pergunta. Presta atenção bem nessa revisão, que você será bem sucedido no seu teste. Primeira, qual é o objetivo da definição durante a pregação? E a resposta aqui é letra A, expor a verdade divina de forma simples e objetiva. Segunda pergunta, qual é o propósito principal da exemplificação? E aqui é letra C, ilustrar verdades abstratas de forma compreensível. Então, na primeira, letra A, na segunda, letra C. Terceira, por que a comparação é considerada um método eficaz de elucidação? E aqui a resposta é a letra D, porque procura mostrar o contraste entre coisas e fatos. Quarta pergunta, qual é o propósito principal dos métodos de argumentação na pregação? E aqui a resposta certa é letra C, fortalecimento da fé dos ouvintes na palavra de Deus. Quinto, por que a ilustração é comparada a uma janela na pregação? E a resposta da quinta é C, porque permite a entrada de luz sobre os pensamentos apresentados. Sexta, como a ilustração contribui para prender a atenção do ouvinte? Letra E, conduzindo o ouvinte para dentro do cenário da ilustração. Letra 6, letra E. 7, por que é desaconselhado usar uma ilustração que precisa ser explicado? E aqui a resposta é E, porque anula o propósito da ilustração, que é aclarar um pensamento. Você precisa explicar, perdeu o propósito. Então, 7, letra E. Oitava, qual é o compromisso do pregador em relação ao uso de ilustração? Letra C, contar as histórias como aconteceram sem exageros. Oitava, letra C, contar as histórias como aconteceram sem exagero. 9, qual é o significado do estilo de um pregador? É a C, a resposta, a forma como são expressos os pensamentos escritos ou falados num sermão. 10, como o estilo do pregador deve se relacionar com a mensagem do evangelho? Na 10 é C, deve ser natural e humilde, sem perder a elegância para transmitir as verdades divinas. 11, por que a energia é importante na apresentação de um sermão? E a 11, a resposta é C, porque dá vida e vigor aos pensamentos apresentados na mensagem. 12, o que significa a autoridade na pregação? 12, letra C, ter segurança e domínio sobre o assunto pregado. 13, qual é o papel dos olhos santos na expressão facial do pregador? 13, letra D, penetrar na alma do ouvinte e depositar a palavra de Deus. 14, qual é o objetivo principal da boa postura do pregador? 14 é C, transmitir uma mensagem elegante e educada no púlpito. 15, qual dos seguintes descreve corretamente o aparelho fonador? Letra A, é um sistema de órgãos que trabalham juntos para produzir sons durante a fala. 15, letra A. E 16, o que significa a regra
de correção para uma melhor qualidade de voz na pregação. E aqui 16 é B, articular as palavras com clareza para que sejam ouvidas sem dificuldades. Amém. Com isso, nós concluímos mais uma lição. O aluno deve entrar em contato com a secretária do curso para que você requisite a sua próxima matéria. Acerte a sua próxima matéria para que você continue estudando nesse curso da ETAD e que você possa obter uma boa avaliação. Com isso, concluímos mais uma lição. Se você não é aluno, mas esteve assistindo essa aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue, as aulas estão abertas, mas se você gostaria de aprofundar mais, por exemplo, ter acesso ao material didático, para que você leia, estude, então entre em contato conosco, se matricule, nós faremos a sua matrícula, nós daremos a você o acesso à plataforma digital, tudo em PDF para você estudar, baixar, enfim, aprimorar o seu conhecimento, e também daremos acesso ao WhatsApp do aluno para que você realize o seu teste e obtenha a sua avaliação. Também entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ali no nosso canal você vai encontrar uma variedade enorme de material, de vídeos produzidos, vídeos comentando a Bíblia, vídeos lendo a Bíblia para você, dificuldades bíblicas, exemplos de sermões. Nós estamos quase 1.600 sermões em nosso canal, que você pode entrar, tirar um esboço, modificar o sermão, aplicar a verdade, obter ideias para pregar. Entre no nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique naquela foto redonda, vai aparecer o menu, clique no playlist. Ali no playlist há 246 pastas, com um total de 7.300 vídeos para você. Se você vê um por dia, leva 20 anos para você ver todos. Se você vê um por dia, está atrasado, porque todos os dias nós colocamos 3 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre, subscreva, divulgue esse canal, fale para os amigos, familiares, aquelas pessoas que gostam de estudar a Bíblia, de aprender, de crescer no conhecimento bíblico, de se desenvolver. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Os alunos, procure fazer sua matrícula para a próxima matéria e nos vemos na próxima matéria do curso da ETAD.